Um número preocupante, mais de 60% das comarcas de Minas Gerais não têm defensores públicos. Comarca, gente, muita gente não sabe o que é comarca. Comarca é uma administração de um juiz referente a vários municípios. Pode ser um município só, podem ser vários. Ali tem uma comarca, é uma administração judiciária por uma determinada região, tá certo? Ô Elbert Moreira, o que as pessoas que moram nesses locais e não têm condições de pagar um advogado devem fazer? Olha, Viana, por incrível que pareça, esperar a boa vontade de um advogado ao prestar o serviço gratuitamente, ou do contrário, esperar uma nomeação por um juiz, ou seja, é um caso complicado. Quem vai falar mais sobre o assunto é o Felipe Soledade, presidente da Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais. Bom dia, Felipe. Qual que é a dificuldade, então, de se conseguir um defensor público aqui no nosso estado? Bom dia, Herbert. Bom dia, ouvintes. A situação é grave. O que acontece hoje em Minas Gerais, nós somos praticamente 19 milhões de mineiros para 467 defensores. Há mais de 40 mil pessoas por defensor. A maior dificuldade que a gente vê, então, é a carência de defensores, é a carência de funcionários para atender a população, um número cada vez maior e mais complexo de casos. Existe uma migração. Em função de quê? A questão remuneratória aflige os defensores públicos de Minas Gerais. A gente tem visto a saída de um defensor a cada 12 dias da Defensoria Pública de Minas Gerais, e muitos deles estão migrando para outros estados, onde a remuneração para a mesma atividade chega a ser, às vezes, até 3 vezes maior. Aqui em Minas existem atualmente 467 defensores, mas quantos seriam necessários? Para se ter ideia, a legislação, que é de 2007, já previa a existência de 1.200 cargos. Ou seja, a lei determina que existam em Minas Gerais 1.200 defensores. E não é o que ocorre. Viana? Ô, Soledade, bom dia. Bom dia. Já existe, inclusive, uma lei proibindo os estados de contratarem advogados, né? Isso, no lugar de defensores. E isso não está sendo cumprido? Exato. Em Minas Gerais é preciso que haja uma certa sensibilidade do governo, uma atenção maior para com a população carente nos serviços de defensoria pública. A gente percebe que esse comando legal que você acabou de mencionar e tantos outros têm sido afastados ou não têm sido observados com a atenção devida. Bem, há pouco tempo o presidente da defensoria, não. O que comanda vocês? Qual é o cargo certo? Chama Defensor Público Geral. Isso mesmo. Dr. Omar Ardes Ramos. Isso, o Defensor Público Geral esteve comigo, nós conversamos bastante. Ele me disse, olha, ele me disse o seguinte, tem defensor fazendo a própria faxina no escritório da defensoria onde trabalha, porque não há gente que possa fazer. Essa situação continua da mesma maneira, Soledade? Infelizmente, a gente tem percorrido aí, não só na capital, mas no interior, a gente tem visto situações deprimentes. Uma situação muito ruim, a falta de servidor público, a falta de limpeza, o excesso de serviço, a acumulação de órgãos de atuação pelos defensores. A situação da Defensoria Pública de Minas Gerais é aflitiva, sim. Ok, muito obrigado pela presença e, mais uma vez, estamos solidários à Defensoria no atendimento melhor à população carente, porque é quem precisa, né? Muito obrigado pela atuação. Um bom dia.